Olá, gente, boa noite. Chamando aqui nossa convidada. Oi, Eriquinha, boa noite. Oi, Tudo certo aí? eu acho que sim. Olá, boa noite. Tudo certinho? Tranquilo, Vi? Ouvindo? Tô. Você me ouve bem? Boa noite, Lil. Boa noite, Érica. Tô ouvindo bem. Boa noite, Oi. Rai. A gente vai entrando. Boa noite, Neia. Oi, Val. Oi, Érica. Oi, Érica aí. Boa noite, Oi, Cal. Babinha. Ai, meu Deus, tanta gente conhecida, que saudade. Babinha, boa noite. Ai, Vamos gente, todos entrando para a gente começar. Sejam bem-vindos. Na verdade, mais um mix de ideias com café aqui, né, Vi? Contar um pouquinho da história. Para quem não me conhece, eu sou Ana Karina Cerdeira, sou enfermeira e é um prazer poder revitalizar o nosso mix exatamente como eu sempre falo aqui, todas as noites de terças e quintas, no mês de comemoração à enfermagem, né? Em 2018, na verdade, comemoração esse mês, eu criei essa ideia de reunir enfermeiras, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que para celebrar, né, esse mês, contando histórias, conversando um pouco, falando sobre a nossa vivência. E de lá para cá muitas coisas aconteceram, inclusive mestrado, estudos, mudança de vida, enfim, até que esse ano deu para a gente voltar a trazer novamente essa ideia. Então, convido todos vocês para reviver esse momento, né, essa nova programação, tomarmos um maravilhoso café servido de estímulo para a gente multiplicar saberes, vivências, atualidades em gestão, em qualidade, em inovação, em ensino, em pesquisa, em segurança do paciente, né? Com fantásticas enfermeiras que a gente vai conversar aqui durante todo esse período do mês de maio. E hoje, para abrilhantar mais um dia do Mix de Ideias com Café, trago para vocês a nossa maravilhosa, minha amiga, enfermeira, professora, doutora, quando eu crescer eu vou ser igual a ela, Virgínia Ramos, né, com o tema Desafios à Experiência de uma enfermeira, Desafios e a Experiência de uma enfermeira para realizar intercâmbios acadêmicos. Virgínia é enfermeira, claro, né, professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, mestre e doutora em enfermagem pela Universidade Federal da Bahia. Agora vem um monte de coisa que eu vou tentar falar, tá, gente? É afiliada International Philosophy of Nurse Society e Sigma Theta Tau. Aí você vai me corrigindo, viu, amiga? International. Realizou doutorado sanduíche na Escola de Ribeirão Preto, pela Universidade de São Paulo, né? E no no College Nursing and Health and Science em Massachusetts, Boston. Então, assim, tem várias coisas maravilhosas para contar para a gente. Vai falar um pouco aqui sobre essa vivência, o que é ser enfermeira, o que é ser professora, o que é estar com alunos, né? Trabalhar um pouco a ideia desse intercâmbio, trazer toda a sua experiência e vivência. Vi, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Fique muito à vontade. Prepare as nossas canecas de café, porque hoje é só alegria e diversão para a gente ouvir mais uma vez um depoimento maravilhoso para a gente. Beijo, fique à vontade. Todo seu. Então, obrigada. Estou muito tímida, eu não sou desse tipo de convidada, vocês sabem disso, mas eu não podia lhe dizer não. Eu quero agradecer pela indicação do meu nome, dar boa noite às pessoas que aqui estão. Tenho muitos amigos, já vi que tem ex-alunos, e, enfim, normalmente eu digo não para essas coisas, mas para você eu não faria isso. E quando eu pensei, você, falei com alguma coisa. Eu falei, alguma coisa o quê, Karina? Eu falei, bom, deixa eu compartilhar algumas questões, porque eu acho que tem aspectos que valem a pena das pessoas pensarem e refletirem a respeito. Então, como Karina falou, sou enfermeira, minha formação inteira da graduação. Ai, Silvia, que saudade! Silvia estava comigo lá em Boston, ela me acolheu Ai, que lá. legal. Gente, eu ganhei um autógrafo. Daqui a pouco ela vai contar a história aí. Eu tenho que achar, tá ali, tá guardado. Silvia me acolheu lá quando eu cheguei, é uma pessoa maravilhosa. A gente virou muito amiga depois disso. Então, e aí,
eu tive minha formação toda dentro da Universidade Federal da Bahia. E eu sempre tive, desde muito jovem, inquietação de querer passar um tempo fora, de estudar e etc. No entanto, inicialmente era algo muito distante, né, dada a minha origem e a minha família, né, que tem uma origem muito, muito simples, muito humilde. E com o passar do tempo a gente vai fazendo escolhas, né, que a Sim. gente ganha de um lado e segue um caminho e deixa outro. Bom, e aí, quando eu trabalhei por algum tempo em serviços de saúde, né, na assistência direta, principalmente em urgência e emergência, mas também foi quando a gente trabalhou junto no Ananeri, quando a gente Ana se Nery. aproximou, mas na verdade a gente se conhecia muito antes disso. Desde quando a gente sonhava em fazer mestrado junta, né, que parecia algo muito distante. E aí eu fiz um tópico, eu fiz uma lista, tá? Oba! Vamos ter muita coisa. Aí, e aí eu sempre tive essa vontade que ficou, assim, foi sempre uma inquietação que eu tinha. Então a gente vai fazendo as escolhas na vida e às vezes vai postergando, as coisas vão ficando para depois. Quando eu fui para a universidade, eu já tinha mestrado, mas era necessário fazer um doutorado. E eu tive a grande sorte de ter um orientador que é uma pessoa muito generosa e que é uma pessoa que estimula muito quem está à volta dele, que é o professor Gilberto Tadeu, a quem eu sempre falo da minha grande gratidão. E aí ele, Virginia, você entrou no doutorado, você vai fazer estágio sanduíche fora? Eu falei, peraí, não sei, mas você precisa saber, eu quero que você faça. E aí juntou esse estímulo com a minha vontade, né? Eu entrei no doutorado em 2016. Eu levei 2 anos para decidir. Eu sempre brinco que eu demoro para decidir, mas quando eu decido já foi. Né? Levei Também, 2 pois anos. é. Pois é. E aí, quando. Nessa época eu já tinha meu filho. Daqui a pouco ele vai aparecer por aqui, com certeza. E aí ele era pequenininho, tinha 4 para 5 anos na Olha. época, e eram muitas coisas que estavam em jogo para eu tomar uma decisão como essa. Daí o pensamento, né? Levar 2 anos para poder decidir. Isso tem consequências, né? Vai me controlando aí com o tempo, viu, cara? Uhum, fique tranquilo. E, a, e aí, na verdade, quando eu tive essa decisão de como eu tive a oportunidade de 2 estágios doutorais, um no país e outro fora, depende muito da articulação que você faz. Eu acho que há uma semana atrás você teve o contato com a enfermeira que mora fora, né? Que foi para fora, mas Uhum. de como? Eu fui num outro contexto, Faila. completamente diferente. E aí, nesse momento que eu decidi ir, então a gente começa a fazer todo o movimento, que depende de um planejamento muito grande, depende de um esforço, né, de várias pessoas, a gente não faz sozinho, né, a gente está na tela, mas tem muita gente por trás que não só apoia, mas que dá condições para isso. E aí, quando eu decidi ir, eu falei, não, eu vou. Então, eu comecei o movimento para ir, né? E aqui no país foi uma grande oportunidade que eu tive a direito, que amor. É. Eu tive a oportunidade de conhecer a professora Maria Helena Marziala em outros contextos, e aí, como ela tinha afinidade com o tema que eu estava pesquisando, ela abriu essa porta para mim, eu consegui um financiamento, fui para lá, fiquei 2 meses, que foi uma experiência assim, transformadora para mim. Fiquei 2 meses lá. Como eu estava sempre na UFBA, eu sempre queria conhecer como é que as outras universidades funcionavam e etc. E aí, nesse interim, né, quase que em período simultâneo, quando eu tive o indicativo dela, né, que eu poderia ir para São Paulo e conseguir o financiamento, um pouco antes, um ano antes, eu tinha feito contato com a professora de Anderson, a professora da universidade que eu fui, né? Que eu fico brinco, ela podia estar no Alasca, eu ia atrás dela, se ela me desse essa oportunidade. E aí foi quando ela me deu, né, um indicativo positivo e eu falei, ela aceitou. Quando eu virei para Gilberto, ela aceitou. E agora? Agora é correr. E aí, como eu tive, na verdade, foi tudo, como eu demorei para decidir, e aí isso tudo tem consequências.
né? Primeiro, eu não falava inglês. Eu lia inglês, né? Basicamente, mas assim, meu inglês era muito básico. E continua, não melhorou muito, mas a gente já avançou bastante. Dá uma avançada, né? É. E aí eu fui estudar para aprender inglês em 6 meses, quase 8 meses mais ou menos, para aprender inglês, para ter o mínimo Paloma, para ter o mínimo de conseguir me comunicar com as pessoas. Fui correr atrás de financiamento. Normalmente, é sempre que eu digo assim para as pessoas que me perguntam, eu falei, a primeira coisa é você decidir com pelo menos 2 anos de antecedência, para você ter tempo de buscar apoio, buscar financiamento. Eu tive apoio, né? Primeiro da universidade, que me liberou com o meu salário integral, isso é um apoio Muito importante, né? bom. Mas eu não tive bolsa específica para isso. Sim. Né? Nem eu, nem Silvia, que está aí. E aí a gente precisa fazer uma série de arranjos, e aí eu também falo da minha família, né? Da minha mãe, da minha irmã, né? Que me Aline. apoiaram em todos os sentidos, né? Nesse processo. E aí eu sabia que eu comecei a organizar. Primeiro, aprender a língua. Segundo, definir como é que eu ia pagar essa viagem, né? Porque não era barato. Terceiro, organizar a vida para ficar aqui, né? E aí eu tenho um filho pequeno, agora ele tem 8, mas na época ele tinha 5 anos. E aí a gente começa a movimentar. Então, primeiro eu conversei com minha irmã, né? Você cuida do meu filho? E ela aceitou com muita generosidade, né? Cuidar do meu filho, tanto ela quanto o meu cunhado. Montar toda a estrutura para ele ficar aqui o mais acolhido possível, com a estrutura que a gente precisa. Oi, e aí. Hoje vai ser dia de matar a saudade. A gente está morrendo de saudade. E aí a gente foi montar a estrutura, que eu tinha que garantir 2 estruturas funcionando, né? E isso tem custos, tem uma série de questões. Então, a questão da organização, com o apoio da minha família, principalmente da minha mãe, com o apoio da universidade, eu consegui ir. Bom, e aí, normalmente nessas oportunidades, as pessoas perguntam assim: você foi para lá por quê? Tem gente que quando escolhe o lugar vai porque eu quero. Eu quero fazer meu estágio, meu período em Nova York, eu quero fazer na Austrália, eu quero fazer em tal lugar. No Canadá, né? Pensando em perspectivas futuras. No meu caso, a minha decisão foi em função do que eu estava estudando, né? Era a autora que mais publicava e mais eu referenciava no que eu estava escrevendo. E por que não tentar, né? E é uma coisa que o professor Gilberto fala muito, que o não a gente sempre tem. Se a gente não tentar, a gente não vai saber, né? Se a gente vai conseguir ou não. Tentei, ela me respondeu, tive esse indicativo, então se ela tivesse enfim, qualquer outro lugar, eu ia onde ela estivesse. Para mim era indiferente o lugar que fosse. E assim, eu nunca fui ligada nessa questão dos Estados Unidos, nada disso. É uma questão de conhecer mesmo, da pessoa que eu queria. Depois eu fui me dar conta, eu fiquei brincando com o Gilberto, eu nem sabia que Harvard era em Boston. Eu nem sabia de tanta coisa. E aí depois que a melhor parte é essa, né? A quantidade de coisas que a gente não tem noção e que vai aprendendo além daquilo que a gente, né, imaginava. Exato. Eu nem tinha passaporte, Karina. Pra você ter noção, porque era algo muito. Eita, que a Aline já começou a declaração aí, ó. Estou morrendo de saudade de você, te admiro demais, lembro bem desse momento de sua vida. Você é uma referência, e é mesmo, viu, Line? Show de bola. E aí eu falei, gente, eu não tinha nem passaporte, vocês terem noção. Então eu fui tirar passaporte, não sabia nem como é que tirava visto. Imagina. E aí vem para o outro item, que é a questão das redes, das informações. Né? Então eu fui atrás de um grupo que tinha de pessoas que iam fazer doutorado de sanduíche. Aí lá eu conheci uma outra pessoa que foi fundamental nesse processo, que é a Jéssica, que ela nunca sei onde ela mora, se é em João Pessoa, no Rio Grande, em algum lugar, né?
E Jéssica foi muito, assim, generosa comigo. Graças a Deus, na vida eu encontro muita gente boa. Alguns A estão melhor aqui. parte é essa. A gente acredita muito no ser humano. E aí eu encontrei Jéssica, que me ajudou com o processo todo de obtenção do visto, né? Porque eu fui com o visto de estudante, eu não fui com visto de turista, né? E aí ela me ajudou muito. Eu recebi a documentação errada. Quando eu me dei conta, faltava tipo 2 semanas para eu fazer a entrevista no consulado. E aí eu ligo para a universidade, aí veio minha professora, aí a João Pessoa. Entra em contato, e aí minha professora de inglês me ajudou para dizer a eles assim, vocês mandaram um documento errado. Veio o documento errado para ela, né? Que é um formulário específico que tem que vir de lá para eu poder aplicar para o visto aqui. Eu falei, Ah, gente, eu sim. não vou. Eu estava em Ribeirão, vocês terem noção. Eu falei, não vai dar certo, eu não vou mais. Não vou mais, não vai dar certo, deu tudo errado. E aí eu sei que essa documentação chegou aqui tipo em 5 dias. Que eles Faltando falam 5 dias? de quando eu Não, identifiquei tempo de chegada. para Entendi. chegar. De lá para cá levou 5 dias e faltava tipo assim, uns 3 ou 4 dias para ir fazer a Ah, meu entrevista no Deus. consulado, porque eu marquei para fazer a entrevista no consulado enquanto eu estava em Ribeirão, né, para poder economizar também, né, porque era mais próximo. E aí, Jéssica, nesse momento, foi uma pessoa que me ajudou bastante, né, nesse sentido. E aí a gente foi planejar, eu organizei, eu tenho uma casa aqui, eu tenho um filho, eu tenho toda a estrutura que eu precisava garantir funcionando. Também garantir que meu filho tivesse o apoio, tanto meu filho quanto minha irmã, que estava cuidando dele, né, tivesse um apoio nesse sentido, para tornar isso o menos traumático possível. E aí as pessoas falam muito nisso, assim, Virginia, você tinha um filho, você deixou seu filho. Eu falei, não. Aí eu sempre respondo as pessoas assim, se eu fosse um homem, você ia me fazer. E aí a pessoa fala assim, não, eu falei, pois é, essa é a sua resposta, né? O fato da gente ser mulher, da gente ter um filho, né? Isso impacta muito nas decisões, mas muitas vezes a gente tem que abrir mão do que a gente de experiências em função de outras. E assim, eu tenho muita certeza, eu não me arrependo da decisão. Ele está aqui, da boa noite, filho. Oi, boa noite. E hoje eu sei assim que ele tem ele entende, ele sentiu minha falta, né? Claro, Mas eu é. sei que ele entende, ele tem admiração e ele entende que isso foi algo que eu dei um exemplo, né? Eu dei um exemplo, né? Nesse sentido. E aí a parte financeira foi algo que pesou muito, né? É, oh, meu filho, peraí. E aí foi algo que pesou muito. Bom, deu tudo certo, consegui meu visto, embarquei, fui para lá, cheguei lá, um lugar frio, né? Que eu Aff, não conhecia Maria. ninguém. E aí a primeira pessoa, né, que foi uma pessoa que me ajudou a identificar um lugar para ficar e me acolheu, que foi a professora Silvia, né, que está aqui, que é professora da Universidade Federal do Mato Grosso, que foi a primeira pessoa que eu encontrei lá quando eu cheguei, né, que foi muito generosa comigo, né, no sentido de me acolher. A gente estava na mesma universidade, tanto eu quanto ela, quanto Jéssica. E aí eu Vocês cheguei foram lá. juntas? Não, eu cheguei. As duas já estavam lá, a Silvia chegou primeiro, depois chegou a Jéssica, depois eu fui. E a volta foi a mesma coisa. Eu voltei primeiro porque eu fiquei menos tempo por conta da questão enfim, de uma série de fatores, eu não podia ficar mais Uhum, tempo. Eu fiquei uhum. quase 6 meses. E aí, quando a gente chega, essa rede de apoio é extremamente importante, né? E é aquela coisa que às vezes as pessoas falam, tem brasileiro em todo canto do mundo, e é É verdade, né? verdade. E os brasileiros se acolhem, se apoiam, e isso foi uma coisa muito interessante. Quando eu cheguei lá, né, Silvia me ajudou bastante, porque
isso eu sei que não foi comigo, é algo que acontece sistematicamente com as pessoas que estão nessa questão de... É minha mãe, é pra isso, até minha mãe tá aqui. E aí tem esse primeiro momento, que é de adaptação, né, ao ambiente, a um clima novo, enfim, a uma língua É uma que história, você... né? Uma nova história. É escrever, na verdade, uma ideia. Não, na verdade, você sonhou, concretizou, viveu, né? Agora você está contando a parte do vivenciar, mas assim, com toda uma preparação anterior, né, Vi? Eu acho que tem a história do que você sempre contou, assim. Você montou a estratégia com a sua família, você montou a estratégia com o seu mundo universitário, até porque atrás da sua vida, você tinha todo um processo acadêmico que já estava indo, né? Já vivenciava isso na prática, e para que trouxesse, inclusive, as suas experiências, né? A sua experiência desse novo momento. Nessa chegada lá, assim, eu sei que brasileiro realmente tem tudo quanto é lugar, que a gente devia ser tão acolhedor externamente como somos, devia ser tão acolhedor internamente como somos externamente, né? Para pensar, inclusive, do jeito que a gente está vivenciando nossa vida aqui. Mas como foi, assim, chegar lá dentro e criar as expectativas? Ou seja, a história da metodologia Virgínia. Conta aí um pouquinho como foi isso para você. Então, eu sou... Essa ida foi algo assim que vai para além da questão acadêmica. Eu acho que vai para uma questão mesmo de vida, de ressignificar Sim, valores, de perfeito. modificar forma de pensar, né, de se libertar de determinadas amarras, né? Então, foi um momento em que eu me descobri com a possibilidade de tornar qualquer coisa que eu planejasse possível. E isso dá uma energia muito grande para a gente. A gente perde até certos medos, né? Sim. Então, quando eu cheguei, eu não falava inglês direito. Hoje eu consigo me comunicar, assim, razoavelmente. Gente, a Milza. E aí eu consigo me comunicar assim bem com qualidade, não ainda Uhum. perfeito, mas com qualidade. Mas quando a gente vai vendo, né, eu fui até ler um pouco a respeito disso, quando você faz essa mudança, tem períodos de oscilação, né? De Sim. período de admiração, que você está ali admirado com o lugar, com tudo, com as pessoas, com o contexto, com tudo. Depois tem uma queda, porque começa a bater a saudade, e aí você começa a comparar as culturas. Você começa a comparar as culturas, comparar as pessoas, né? E sentir falta das coisas que você tem, né? Porque é uma outra diferença também. As pessoas que a gente tem raízes aqui, né? E aí Sim. é sempre que eu digo para os meus alunos: vocês são jovens, vocês ainda não têm determinadas amarras, voem, vão para o mundo, conheçam o mundo. Hoje está mais fácil, Isso. que eram coisas que há 20 anos atrás eram impossíveis, né, para pessoas como a gente, né, trabalhadores assalariados. Verdade. E hoje a gente consegue, de algum modo, fazer isso. Foram 2 anos? Eu fiquei lá 5 meses. 5 meses. Quase 6, na verdade. E aí eu cheguei no dia mais frio do inverno, tipo menos 20 graus, recentemente. Nossa, eu lembro de umas fotos suas que eu me acabava. E aí eu tipo, já peguei pela cara a questão da temperatura, que eu cheguei no período do inverno. E aí eu parei assim, gente, eu tô aqui num lugar desse frio, eu não conheço ninguém, não falo direito o idioma, não, nem sei o que é que vai acontecer. Mas ainda assim, com muita vontade de que tudo desse certo, né? E Sim. aí, assim, essa rede, né, de Silvia, de Jéssica e outros amigos que a gente acaba constituindo lá, ajudou bastante. E uma outra coisa que eu estava muito feliz, né?
de ir Exato. trabalhar com aquela pessoa, né? Que as pessoas às vezes não, eu fico brincando, às vezes os brasileiros não têm dimensão assim, mas ter a oportunidade de trabalhar com a professora Jaqueline Fawcett foi um privilégio assim da minha parte, que isso vai me, eu sempre digo a ela, falei, professora, a senhora marcou minha vida, modificou meus caminhos, a senhora me ajudou a enxergar coisas que eu não enxergava, mas também me ajuda muito, né? Hoje vi. E aí, isso tudo dá muita energia pra gente, né? De continuar e de pensar, e às vezes a saudade batia, dava aquele fio. Aí começou o carnaval aqui em Salvador, já tava lá. Falei, não, eu quero carnaval, não sabendo o que nos aguardava. Pois E é, meu aí, Deus. pois é. E aí, não sabendo o que nos aguardava, e aí tinha esses períodos assim, nada é muito constante, né? E eu não tinha essa possibilidade de levar meu filho, era algo que naquele momento não cabia, né? Não tinha essa possibilidade. Então, é, ao tempo que isso às vezes provocava um sofrimento, também dava muita energia para continuar, para me dedicar. E aí eu até anotei aqui, eu falei, é uma coisa que a gente precisa pensar, eu tinha uma responsabilidade muito grande ali. Eu estava ali, mas eu não estava só. Eu estava ali representando um país, uma universidade, né? A minha escola. E, em Uma consequência categoria disso, profissional, realizando um sonho de várias enfermeiras que queriam estar lá junto com você, né? exatamente. Não só assim, da minha família que investiu em mim, quando eu falo de Sim, investimento sim. em todos os sentidos, né? E essa responsabilidade, que é algo que quem me conhece sabe, que essa questão da minha responsabilidade com tudo que eu faço, né? Com muita seriedade, às vezes até demais, né? É. Às vezes até difícil, mas essa responsabilidade eu tinha clareza em, com, assim, eu falei, eu preciso fazer o melhor, não para mim, mas para mostrar a potência que a gente tem e a Uhum. possibilidade que a gente faz, que é o que eu digo assim, se nós tivéssemos a estrutura e a organização, né? Eu falo em relação à gestão mesmo, né? Que a gente está no Sim. serviço público, a gente tem uma série de dificuldades, principalmente dentro da universidade, e a gente não pode ser, não pode dizer que não, né? Isso limita muito a gente. Então, se você tem uma estrutura de gestão onde você pensa em pesquisar, em escrever, em só acompanhar os alunos, você consegue entender por que, que eles têm essa produtividade. É um investimento que não é só diretamente no professor. Tem toda uma estrutura por trás que garante que o professor se dedique apenas a isso. E que é algo que aqui, isso acontece um pouco em São Paulo também, né? Fazendo paralelo. Em paralelo a gente tem uma Sim. estrutura razoável. E aqui às vezes a gente se depara com essas dificuldades que enquanto É verdade. docente, né? Às vezes a gente se pega, outro dia a gente visita aqui da residência, outro dia, volta e meia a gente se pega fazendo coisa, fala, gente, era para estar usando o meu tempo para escrever, para publicar, para orientar aluno, para dar aula, enfim. E aí a gente se pega fazendo essas coisas que lá eles não, entre aspas, não se preocupam com isso. Né? São coisas que é da equipe administrativa, é do staff, e o staff que tem que dar conta, né? E não eles. E aí eu digo assim, se a gente tivesse metade dessa estrutura, a gente estaria muito à frente. É verdade. Muito à frente. Muito O mais que avançado. mais te estimulou, Vi, a fazer, a ter, tomar a decisão? Na verdade, eu, né, no começo você falou que Gilberto fez, né, o professor Gilberto fez uma certa instigada aí, que é bem, bem típico, né, do professor mesmo. Mas assim, o que te levou a tomar essa decisão diante de toda a avaliação que você fez, né, levando 2 anos aí para saber como é que seria, etc. Mas o que levou isso? Qual foi a sua tomada de decisão real? Você vai dizer, não, eu tenho que ir por causa disso. Olha, você sabe disso. Eu fiz uma mudança muito brusca,
né, de objeto de pesquisa, de objeto de estudo, Uhum. né? E em função disso, eu tive que me apropriar de coisas que sequer eu tinha conhecimento, né? De filosofia qualquer, a programas específicos. E eu tinha muita vontade de entregar um produto na minha tese, né? De entregar um produto que me permitisse dizer, não, eu estou deixando algo que vai contribuir de alguma forma. Acho que todo mundo que entra no mestrado, É. todo mundo que entra no... Eu não sou exceção. E eu entendi, quando eu estava me apropriando dessa questão do fenômeno que eu estava estudando, eu percebi o quanto essa pessoa era importante para esse fenômeno, né? Para o que eu estava estudando, para a enfermagem mundial. Mas eu falei, Rai, dos programas, dos softwares que eu tive que aprender graças a ele, que é o professor Raimundo, que me ajudou absurdamente em todo o processo. Que é professor do ICI. E Olha a Gisele aí, entrando aí. quando eu comecei a ler e eu vi aquele sobrenome, aquele nome aparecendo direto, aparecendo, deixa eu ver quem é essa criatura. Aí eu fui começar a pesquisar. Quando eu pesquisei, que eu mandei o e-mail, que ela me respondeu com menos de 24 horas, eu falei, pronto, eu tenho que ir, né? Porque eu queria ter a possibilidade de expandir um pouco, que são coisas, assim, a experiência, ela modifica muito a gente, né? Uma coisa é você ler algo que alguém Uhum. escreveu. Outra coisa é você dialogar com a pessoa que escreveu aquilo e ter essa Sim, oportunidade. E um outro ponto que eu anotei aqui, isso, era também a busca de oportunidade lá. Eu fui para sim. lá, enfim, tive esse privilégio de trabalhar com ela esse período, mas tanto ela me abriu muitas possibilidades, né? Uhum. Quanto eu também busquei muitas oportunidades, e conhece, sabe que sou muito inquieta. Às vezes eu vou mudando de direção sem problema nenhum com isso. Não tenho nenhum problema de mudar os caminhos e de tomar direções diferentes. E aí, essa mudança, ela me permitiu aprender muita coisa, né? Que faz a gente transitar de coisas de filosofia até um software de bibliometria que me ensina a ler mapa, né? Mapas muito específicos. E isso me deu essas possibilidades. Chegando lá, eu acho que ela viu essa vontade em mim, então ela me abriu uma série de possibilidades. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente pelo intermédio dela, pessoas muito importantes que a gente ouve o nome por aí. Eu tive a oportunidade de estar, de conhecer, de conversar. E eu também buscava, eu sempre brincava com Silvia e com Jéssica quando a gente estava lá. Eu sou caçadora de cartazes. Eu andava pela universidade, né? E a universidade tem vários painéis, né? E eu ficava olhando os painéis em busca de coisas. Então, descobri uma série de coisas. Então, dentro da universidade tinha um centro de pesquisa em mindfulness. E aí eu falei, não, eu vou entrar, vou procurar saber o que é isso. Eu não sabia o que era na época. Vou estudar, deixa eu ver o que é isso. E aí eles usam isso como métodos, assim, para melhorar a qualidade de vida dos estudantes. Eles têm um centro de qualidade de vida dentro da universidade, que é muito interessante, né? Que é muito bacana, e eles montam essa estrutura. E aí foi nesse período que eu tive a oportunidade de, de ir, né, para o evento que é representativo dos 50, comemorativo aos 50 anos das teorias de enfermagem. Que é, Ave Maria, meu Deus do céu. Aí eu ia enlouquecer. Pensa no dia que eu vi esse evento, eu fiquei louca. aí eu só me lembrava de você. E aí, quando eu vi o evento, eu estava em Boston, que é na costa leste, que é como se fosse aqui. E o evento era em Ohio, que é na costa oeste. Você atravessa, assim, eu levei 24 horas no trem. Nossa, que delícia. E aí, a professora, você vai? Eu falei, vou, professora. Mas você não vai de avião? Eu falei, não, não tenho condições de ir de avião, eu vou de trem.
porque era o que eu conseguia ir. Você tem certeza? Vou. E você vai ficar onde? Eu não sei, eu vou dar um jeito. E aí A melhor parte é essa. eu vou dar um jeito. E aí eu vi a universidade que estava lá, e a universidade foi em Ohio, então 24 horas de trem, literalmente, para ir para voltar. E fiquei lá 2 dias só. Levei mais tempo no trem. Olha que maravilha. E aí fui, aí para conseguir um lugar para ficar lá, eu fui na universidade catar um brasileiro que estivesse lá, porque tem aquelas casas, igual nos filmes, Sim. né? Que eles montam essas residências universitárias. Aí eu encontrei um brasileiro, um pesquisador do Rio, e aí ele... Não, pode vir, fica aqui. Olha que maravilha. Aí eu falei, que bom. Sério? Era tipo... Ah, mas isso antes de você ir, né? Você tava... Isso. Ou você Quando já... eu soube do tá. evento, Certo, aí certo. ela me mostrou, você vai? Eu falei, vou, professora, mas vai como? Eu não sei, eu vou dar um jeito. Aí fui ver o preço das passagens de avião, vi que não dava, falei, vou de Sim, trem. sem Fui condições. ver um lugar para ficar, hotel nos Estados Unidos é algo que não é igual aqui. Inspirador mesmo, Aline. E aí eu perdi muito dos contatos. Eu tenho esse problema de lembrar nomes. Diego Taqueira é testemunha. Tem uma ex-residente nossa, Karina, que eu chamo de Karina até hoje, e ela vai passando. Então, e aí ele, não, pode vir, fique aqui. Aí eu fiquei nessa residência universitária, esses 2 dias que eu fiquei lá no evento. Ele não me cobrou nada, né? Ele, fique aí no lugar que tinha um quarto sobrando, ele pode ficar aqui nesse quarto. Na residência, era só uma residência de pós-graduandos, de pessoas que tinham vindo para lá para estudar. Então, não tinha aluno de graduação, então conheci um pesquisador da Etiópia que investigava coisas, troquei vários, conheci gente do mundo inteiro, então, que é a outra coisa, que Boston, não é só Boston, mas nessa universidade que eu fui, que é a Case Western, que foi onde foi esse evento, mas Boston é uma cidade universitária, basicamente. Basicamente não, né? Ela é completamente, né? Tem muitas universidades, assim, mais de 30, numa cidade bem pequena. Então tem gente do mundo inteiro. Harvard está lá, então todo mundo vai para lá estudar, né? Então, essa oportunidade de conhecer a gente foi muito bacana. E aí foi quando eu fui para esse evento, né? Onde a gente encontra, sempre brincando, a gente encontra as bibliografias todas que a gente vai estudando nesse período. Eu tive a oportunidade de estar praticamente com todas elas. Todas elas são amigas da professora Jaqueline. Ah, meu Deus, que emoção. E ela me apresentou para toda ela, estudante brasileira que veio para cá, não sei o que tal. Meu inglês ainda não estava lá, essas coisas todas. Mas mesmo assim eu consegui me comunicar. O inglês já não era coisa toda. O nervosismo piora a situação, né? Porque no meio de tanta emoção, como... E aí você ter a oportunidade de conhecer essas pessoas faz você querer fazer mais, querer fazer melhor, né? E se comprometer, essa questão da responsabilidade que a gente carrega de estar indo para essas coisas e estar mostrando. Então, essas buscas de oportunidades me abriram muitas portas que até hoje, graças a Deus, eu continuo conseguindo manter contato, assim, de algum modo. Então, recentemente agora teve a conferência de novo de teoria de enfermagem, então eu fui, ela me convidou a participar como ouvinte. Então, legal. E aí foi muito bacana, onde a gente reencontrei algumas dessas pessoas também, e elas me reconhecem e tal, e a gente fica, poxa, não, tudo isso faz valer a pena, né? O que a gente pensa, o que a gente quer pra gente. Na verdade, traz um pouco, Vi, assim, você teve uma experiência, um momento de ida, um momento, né, de experiência vivida, e hoje, essa experiência, na verdade, ela perdura, né? Ou seja, você conseguiu, na verdade, trazer, conquistar seu sonho, trazer tudo aquilo que você
aprender um pouco lá para multiplicar aqui com todos, né, seus colegas, amigos, alunos, enfim, mas fica também, pelo que você está falando aí agora, uma continuidade daquilo que foi possível vivenciar, até porque o conteúdo, como é que chama? A participar de alguns eventos ainda é possível. É isso? Exato. E aí, assim, a pandemia teve essa questão, assim, de bloquear muitas coisas, mas ela abre muitas coisas, né? É Então, verdade. assim, aí foi nesse momento que eu me lembrei, nesse evento que eu fui, né? Esse evento alusivo aos 50 anos da teoria de enfermagem, eu mandei uma fotinha assim, ó, cara, quem tá aqui? Ave, quase chorei o dia inteiro, vai, pode contar. Aí, aí eu falei, ó, cara, quem tá aqui? Aí ela, eu não acredito, você tem que conseguir um autógrafo. E aí eu falei, ai meu Deus, espera ainda. Pra Virgínia, super, super safa, assim, igual a Ana Karina, sabe? Que vai pra frente de todo mundo, que fala com todo mundo, que diz, ó, eu quero autógrafo. Pois é, não foi, Vi? Foi super fácil pra você. Foi tipo assim. Aí eu fui, me apresentei a ela, falei, professora, eu tenho uma amiga que está lá no Brasil, que ela gosta muito da senhora. Sabe o que é? Só que é Aí eu ótimo. falei, aí eu disse, aí ela olhou pra mim, que é a professora Calista Roy, né? E aí ela foi muito gentil, tirou uma foto comigo, fez o autógrafo de Karina, que tá aqui guardado, as 7 chaves esperando o momento oportuno de Me entregar. mandou uma foto do autógrafo, que eu chorei, 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 né? Falou, meu Deus, e agora? Gente, por que essa emoção? Na verdade, primeiro que eu acho que estudar teorias de enfermagem, a gente precisa saber minimamente, né, algumas teorias de enfermagem. Calista Roy e Oren foram as minhas referências, porque eu trabalhei, na verdade, 15 anos no Hospital Sara. Então, teorias de adaptação e teorias de autocuidado fizeram parte da minha vida o tempo inteiro. E eu era extremamente apaixonada, assim, né? Eu tinha eu sabia tudo das teorias, lia vários livros, ouvia todas as vezes que elas falavam em algum lugar. E aí veio Virgínia, nessa sua experiência maravilhosa, contar e dizer, Ana, olha onde eu tô. Eu, oi? Não, pelo amor de Deus, com quem eu estou, né? Nem onde eu estou, né? Porque onde a gente já sabia. Mas com quem eu estou? Eu falei, não, tenha paciência. E aí ainda me veio com essa emoção de trazer um autógrafo para mim, que foi muito gostoso. O que foi, Vi, assim, vivenciar esse momento junto, né? Pegando o gancho das teorias, que eu sei que você gosta muito, né? De também o que a gente viu aí no seu conto. É uma experiência, está trazendo, na verdade, a história da experiência de uma enfermeira, dos desafios, né? Porque trouxe toda a sua história em relação a isso, e a experiência de estar realizando intercâmbio acadêmico, né? Sendo que, na verdade, você é professora, já foi, né? Trabalha, inclusive, em hospitais, com a vida formada, com a vida de estrutura prática, vivenciando isso e trazer tudo isso de volta numa situação mais digamos, de desafios mesmo, né? Dentro dessa vida que você falou, com filho, com família, enfim. Trabalhar e ver, presenciar essas pessoas junto de você, realizando esses sonhos. O que foi essa partilha, né? Esse momento de multiplicar os saberes, trazendo, sugando, digamos assim, o que elas tinham para você, tentando separar um pouco, bom, o que eu posso levar realmente, né? Não só para mim, quanto carinho do que eu estou vivendo agora, mas também o que eu posso estar levando para todo mundo quando eu voltar para o Brasil. Só Um carinhosamente, adendo. porque eu não gosto dessas coisas, mas aí eu tive a oportunidade de conhecer o Watson, tive a oportunidade de Ah, conhecer Peggy meu Finn, Deus. Leslie Nichol, é, e, e, e elas. Tietou até dizer chega. Mentira, gente, que ela não tietou nada. Ela ficou lá vendo, mas eu já Não, tava tietando horrores. mas assim, elas são muito, e aí foi uma coisa importante, elas são muito comprometidas com o que elas fazem. Então elas vão, fazem acontecer, né? Que é um pouco do que eu vejo em você e tal. Quando eu voltei, enfim, fui avançando no sentido de defender minha tese, né? E aí a minha tese está muito voltada para essa questão do conhecimento específico da enfermagem, né? E aí eu sempre digo que a, foi uma decisão política minha, né? Fazer Uhum. tudo dentro da enfermagem, né? Seja do curso onde eu me matriculei,
de todo o arcabouço teórico que eu usei, eu fiz uma escolha de usar só pessoas da enfermagem, não fiz atenção nisso. Pessoas teóricas, né, e pesquisadoras da enfermagem. E aí hoje, né, praticamente 2 anos depois, meu filho disse, hoje Estão mandando um beijo para você aqui, viu, Gui? ele não tá ouvindo, não. Eu tô com fome. Hoje, 2 anos depois, e aí tem algumas alunas aqui, a gente conseguiu, Karina, hoje eu consegui montar um componente curricular que a gente oferece. Que E aí, máximo! assim, de novo, com o apoio e a partilha do professor Gilberto, a gente montou um componente curricular onde a gente apresenta esses elementos constituintes e específicos do nosso conhecimento que a gente ofereceu pela primeira vez nesse Que semestre. legal! A gente está caminhando para fechar o componente, onde a gente sai, né, de toda essa estrutura que eu tive a oportunidade de descobrir, de desvelar, né, usando a linguagem do qualitativo, que não é muito a minha praia, mas essa possibilidade de entender o que está por trás, né? Que às vezes eu digo muito para as minhas alunas. Eu estou usando uma perspectiva americana. É a melhor? Não sei, mas para mim é que está mais estruturada, Sim, né? sim. A europeia, ela está num caminhar diferente, ela tem uma estrutura diferente. Então, essa é a minha perspectiva. Claro que tem críticas, né? Ela tem uma característica muito peculiar, que é do sistema de saúde americano, do norte e tal. A gente tem coisas que só tem aqui, Sim. né? E aí, lá nessa universidade que eu Você é estudei... suspeita, Érica. A Érica tá aqui falando, o componente é excelente. E aí, a gente eu trouxe o componente para a gente pensar a partir da perspectiva desse, mas também a gente pensar o que é que tem só nosso. E a gente tem Sim. muita especificidade, mas para a gente. E aí, hoje eu estava até no componente discutindo isso. Eu tive a oportunidade de conhecer enfermeiras da Arábia Saudita, da China, da Coreia, etc. E tem uma Eita, meu Deus. linguagem que é comum, tem algo que é muito peculiar nosso, né? E aí é um pouco do que a gente traz, e aí a gente montou esse componente que o nome do componente é Conhecimento Disciplinar Contemporâneo, que é esse componente que a gente ofereceu pela primeira vez esse semestre, onde a gente faz todo um transitar por esses elementos que são constituintes desse nosso conhecimento. E a gente vai encerrar o componente agora, início de junho, com a participação da professora Jaqueline, que aí eu fiz o convite a ela, e ela vai fazer o encerramento, que aí é uma outra coisa que é importante, que é de manter os contatos. Sim, Né? perfeito. Essa questão é muito pragmática, assim, né? Eles são muito pragmáticos, são muito objetivos, mas e eles criam um vínculo, né? Eu acho que a gente conseguiu criar um vínculo muito, muito interessante, assim, eu com ela. Mas, assim, em cima de muito respeito e de admiração, assim, acho que mútuo, inclusive. Porque a gente, com esse componente, eu acho que a gente está plantando uma sementinha, assim, né? A gente tem 12 alunos nesse momento, 12 discentes que estão cursando conosco, e eu percebo que, assim, eles estão muito implicados, né? Em entender isso, de trazer, compreender. E na hora que a gente entende o que a gente produz, o que a gente é, o que é que o nosso conhecimento está implícito, permite a gente avançar. Sim. E aí, voltando muito para essa questão do intercâmbio, né, que eu acho que é o nosso objeto assim, principal, esse vínculo, essas interfaces que a gente consegue fazer
né? Elas que são, assim, perenes, né? Eu sei que muita gente já reconhece muitas coisas, porque assim, os americanos, de um modo geral, eles vivem a América, eles não querem nem saber o que está acontecendo no resto do mundo. Uhum, Eles não verdade. têm essa questão, assim, eles não querem nem saber o que está acontecendo em geopolítica, economia, pandemia, eles só estão muito. Eu falo assim, os noticiários de lá você praticamente não ouve falando nada de país nenhum, é só de lá. Então eles desconhecem as realidades A históricas. realidade, né? Uhum. É, e aí, nesse período, aí eu tive a oportunidade de pessoas, umas colegas, né, de vários lugares, né? Vem cá, como é o sistema de saúde brasileiro, que acho que já tinham ouvido falar e tal, eu fui sentar para tentar explicar, e a Silvia me ajudou bastante, né, para a gente poder tentar, porque é algo que para eles é extremamente abstrato, eles sequer conseguem conceber, né? Então, esses vínculos, então, a gente eu tento mantê-los. Eu acho que é um pouco disso, né? Do contato, enfim, Sim, e-mails, eles usam muito e-mail, não usam tanto WhatsApp, usam mais e-mail. Então, sim, de trocar verdade. e-mails, de cumprimentá-los, né? Enfim, recentemente foi o dia da enfermeira, então você vai, faz um e-mail cumprimentando todo mundo, né? Então, eu acho que é um pouco disso, e eu sei que não acaba, né? E assim, no último dia que eu tive com ela lá presencialmente, eu percebi isso, ela falou assim, Virgínia, eu preciso também te agradecer. Você deixou seu filho para vir aqui estudar comigo, isso é muito, Nossa, que né? maravilha. E aí, isso me fez entender que tudo valeu a pena, né? Assim, dessas Começo, meio e fim, coisas. né, Vi? Foi um fechamento e ela, eu acho que isso modifica as perspectivas da gente, assim, né? Porque às vezes Sim, a gente acha que não pode, né? E a é gente não verdade. se dá conta. E quando a gente faz as coisas com compromisso, com objetivos claros, né? Com decisão mesmo do que a gente vai fazer, né? Sabendo de tudo que tem contra, porque tem muita coisa que não facilita, né? Mas ainda assim a gente faz, né? E no final a gente colhe os frutos, e os frutos às vezes não são de imediato, eles só vêm Sim, às vezes depois de anos, né? São investimentos que nós fazemos, né, de todos os sentidos, para poder em algum momento alcançar, né? E aí você me conhece, algumas pessoas, não é uma questão de vaidade, sim, de sim. forma alguma. No meu caso, eu tenho muita clareza de dizer que não. Mas é uma questão de comprometimento com aquilo que a gente está fazendo, né? De comprometimento com aquilo que a gente está fazendo. E esse comprometimento gera muitos frutos, assim, quando eu falo, é, esses frutos, eles são, não é só disso, né? Às vezes tem um colega que trabalhou comigo no São Rafael, então, assim, quando a gente olha lá de trás, né? Onde você paga por um serviço e que aquele serviço você entende que você fez parte, né? Entende que você fez parte daquilo e que eventualmente você encontra seus colegas que você não vê há 10 anos, mas que você Sim. entende que você tem uma conexão por conta daquilo que você fez, da forma que você fez, com o comprometimento que você fez, faz tudo valer a pena, né? E isso acontece não só nas pequenas coisas, mas também nas grandes coisas, né, que a gente escolhe fazer. E aí, seja da organização ou não do que você faz na Sim, sua casa, né, até decisões mais complexas e maiores, assim. Então, a gente precisa ter essa clareza do que você quer. E aí, eu sempre falo assim, às vezes, na dúvida, vá fazendo. É o que eu digo muito para os meus alunos. Ah, eu não sei se eu quero. Eu falei, se você não sabe, então experimente para você.
E hoje, assim, com muita clareza, assim, eu quero voltar, eu quero continuar, Isso, né? eu ia perguntar isso agora. Eu quero voltar, mas eu quero voltar em outras condições, né? Porque Sim. foi algo muito sacrificado, né? Assim, é, quando a gente fala. Foi uma experiência rica, mas que você precisou, na verdade, abdicar de algumas coisas, né, para conseguir conquistar seu sonho, né, desejos, Exatamente. como algumas pessoas estão falando aqui. Mas eu acho que a minha pergunta principal era essa: você pretende voltar? Indica para que as pessoas façam, vivenciem aquilo que você viveu, né? A gente está falando muito, Vi, nesse mês, tirando as questões políticas que não vem ao caso, mas a gente está transbordando na necessidade de valorização. Valorização por conta das questões da pandemia, valorização quanto profissional, valorização quanto o que passamos de experiência, o que compartilhamos, o que multiplicamos, o que vivemos, enfim, né? Valorização de uma forma geral. Você se sentiu valorizada? Você sente hoje que existe uma Virgínia, enfermeira Virgínia diferente de antes de você ter ido, né? Qual a sua experiência, o que você passa aqui pra gente, quanto... Na verdade, você passou várias coisas, mas assim, em uma palavra, o que você colocaria quanto isso tudo pelas questões do que você vivenciou nessa sua experiência de intercâmbio? Eu faria tudo novamente. Assim, eu não me arrependo de nada disso, do que eu fiz, né? Uhum. Enfim, tudo tem prós e contras, e não é só beleza, não é só facilidade, não é só glamour, como as pessoas dizem. Faria tudo novamente. Eu sempre digo para algumas pessoas assim, que está começando na profissão agora, até pelo contexto que nós estamos vivendo, né? E sim, tudo transpassa a questão política, a questão política está implícita nisso. Uhum. Mas eu sempre, outro dia eu estava conversando com uma colega falando assim, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, que as pessoas falam que a terceirização é uma precarização do trabalho, né? Bom, mas a gente também terceirizar as responsabilidades, a gente também se prejudica. Então, a gente precisa se colocar enquanto ente ativo em todos os processos. Seja na minha prática enquanto enfermeira que trabalha ali na emergência, né? Que está ali, que problematiza, Sim. mesmo quando você está no começo, mas que às vezes você não tem uma maturidade, não tem aquele feeling, não tem ainda aquela destreza que a gente só vai adquirindo com o tempo. Experiência. Mas das pessoas perceberem que você está comprometido com aquilo ali. Então, isso é uma coisa, eu acho que é muito importante. Não é aquelas coisas assim, eu não tenho nada contra, não, nem a favor, mas assim, não é de coaching. Naquele sentido de você estar implicado, que é uma coisa com a enfermeira que eu trabalhei na secretaria do município, me fala, e eu repito disso, Neide. Ela fala assim, dos implicados disponíveis. Às vezes a gente está com tudo contra, a gente está no serviço público, que falta material, que falta estrutura, que falta pessoal, que falta aquilo. Mas ainda assim você está muito implicado de fazer o melhor possível com isso. E aí, isso é algo que tem que ser transversal. Não é só no meu doutorado. Isso, assim, eu tenho muita clareza, assim, nesse sentido, que eu tenho... Isso é algo que é constante na minha pessoa, né, enquanto personalidade. E eu sei, Karina, assim, eu não tenho problema. Eu fiz a enfermagem como uma escolha, né? Assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não sei fazer outra coisa, né? Não sei fazer outra coisa, né? Não me imagino em outra profissão, sequer da saúde. Acho que assistencialmente é onde está a nossa maior potência. E eu falo assim, quem me conhece sabe disso. A gente se queixa, a gente tem 30 segundos. Mas vamos fazer o seguinte, para não atrapalhar, eu vou finalizar esse vídeo aqui e aí a gente volta de novo. Você aguarda aí que eu vou chamar novamente, tá? Aqui, na verdade, o Instagram ele tem 1 hora, né? Aí a gente vai e volta, porque a discussão agora ficou gostosa.
Silvia, aguenta aí que a gente já volta, todo mundo, gente. Já vou chamar aqui novamente, a gente volta, tá? Só um minutinho, já te chamo.